Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender as perguntas que os padres e pastores não se propõem a responder os fiéis. Então são perguntas que os padres e pastores passam pano, passam manga e não querem responder os fiéis, não querem responder as pessoas que acreditam em Jesus Cristo. Então você encontrou o canal correto, porque eu respondo essas perguntas mirabolantes para você. Claro, baseado no meu conhecimento, tá? Baseado em uma especulação. Mas você encontra as respostas por aqui. Só que antes de iniciar o vídeo, presta muita atenção. Verifica a sua inscrição. Se você não tiver inscrito, se inscreva, aproveite a oportunidade, ative as notificações através do sininho e deixe o seu like. Para quê? Para que quando você fizer uma pergunta aqui embaixo nos comentários e você se inscrever no canal, quando eu fizer o vídeo respondendo a sua pergunta, vai chegar a notificação para você, tá bom? E não esqueça de participar do Telegram. Por que que eu tenho que participar do Telegram? Qual que é a diferença do YouTube e do Telegram? De tempos em tempos, periodicamente, eu publico e-books gratuitos por lá. Por exemplo, o poder da oração. Como orar corretamente. Como ter a sua oração atendida. Esse é um e-book gratuito que logo logo estará disponibilizado no Telegram. Você já baixou esse e-book? Se já baixou, comente aqui embaixo. Se não baixou, é hora de você participar. t.me/Humberto Volts. Mas vamos lá, vamos responder aqui as perguntas, tá? A Deni pergunta, tá? Humberto, qual Bíblia ler? King James ou outra? Qual é a, abre parênteses, certa? Então a Deni pergunta qual Bíblia ler, qual que é a menos pior, tá? É a pergunta que ela faz para mim. Deixa eu te explicar. Não existe a Bíblia menos pior. Todas as Bíblias, desde a primeira Bíblia que foi escrita em grego, já tinha adulterações. A primeira Bíblia, não a primeira Bíblia, mas os primeiros manuscritos que foram entregues aos gregos no ano 70 depois de Cristo, foi escrito por um cara que se dizia ser cristão, que se tinha convertido do judaísmo por cristão, entregou os manuscritos e depois que os manuscritos fulminaram pela Europa, ele voltou a ser judeu e apostatou da fé. Ou seja, um infiltrado. Então, desde aquela época, já se tinha adulterações. Tá bom? Graças aos apóstolos que nós temos hoje as fontes. Porque os apóstolos, como o apóstolo Paulo, onde ele andava, tinha umas 70, 80, 100 pessoas redigindo cartas do que ele fazia. E muitas dessas cartas chegavam em outros locais. Tá bom? Por isso nós temos aí, graças a ele, nós temos parcialmente a verdade, tá? Mas qual que é a Bíblia hoje que é a menos adulterada? Se você tivesse dinheiro, bastante dinheiro, e quisesse encontrar uma Bíblia que está menos adulterada, você deveria procurar, tá, uma Bíblia chamada Bíblia King James versão etíope. Tá? Se você conseguisse encontrar uma Bíblia de 1400 anos, tem 600 anos que ela não é adulterada. Agora, se você não tem condições, mas você quer a Bíblia que não está adulterada, dá trabalho, mas você pode entrar na Bíblia Hub aqui, ou pegar qualquer programa de tradução, dicionário Strong da Bíblia, e imprimir a Bíblia por inteiro por lá, que é no dicionário Strong. Dá trabalho, mas dá para fazer isso. Agora, se você quer um caminho a seguir, Humberto, eu quero um caminho, eu quero uma Bíblia para eu seguir. A verdade, a salvação, ela não se encontra em palavras. A salvação se encontra em Jesus. Se você pregar sobre Jesus na prisão, pregar para Jesus para um bilionário, é a crença em Jesus que salva, não necessariamente a palavra. Então, por que eu estou falando isso para você, tá? Porque é o seguinte, se você não tem dinheiro para comprar uma Bíblia, para você ser salvo, crê em Jesus, tá? É o suficiente para você ser salvo. É arrepender dos seus pecados verdadeiramente, isso é não voltar a cometê-los, e se voltar a cometê-los, arrepender verdadeiramente e tentar ao máximo não voltar a cometê-los, e crer em Jesus Cristo, tá? Agora é o seguinte, a Bíblia King James, entre a Ferreira de Almeida e a King James, eu prefiro a Bíblia King James. É uma Bíblia mais encorpada.
Só que existe uma Bíblia, inclusive a minha Bíblia está ali, que é a Bíblia King James, edição de estudo, 400 anos, editora Aba, que é a Bíblia que eu gosto de estudar. Porém, eu tenho Bíblia no meu carro, tenho Bíblia no meu quarto, tenho Bíblia na minha outra casa, tenho Bíblia na casa dos meus pais, no quarto dos meus filhos, que é a King James comum, cara. Aquela King James que você compra no Mercado Livre por 16, 10, 12 reais. Aquela King James mais comum. Por que eu tenho essa Bíblia? Porque para mim, o que eu desejo é ensinar sobre Jesus Cristo. A Bíblia já está adulterada, tá entendendo? Se você conseguir encontrar uma Bíblia King James de 1600 para baixo, excelente. E se encontrar uma edição de estudo, que os caras fizeram edição de estudo há muito tempo, melhor ainda. Mas não tem a Bíblia perfeita, tá entendendo? Não tem. Eu, se eu pudesse, mas eu devo comprar uma Bíblia em hebraico, eu devo comprar uma Bíblia em grego, devo comprar uma Bíblia em inglês, porque há um autor lá nos Estados Unidos diz ter traduzido a Bíblia da maneira mais perfeita. Cara, ninguém traduziu a Bíblia da maneira mais perfeita. A Bíblia por si só, ela já está, em certa parte, ela já foi removida. Por exemplo, o apóstolo Tomé, ou Tomás, tá bom? Que você encontra na Bíblia, você tem simplesmente pouquíssimas páginas falando sobre o apóstolo Tomé. Só que, se você perguntar aos índios brasileiros, Tupi-Guarani e aquela outra tribo do Brasil muito famosa, eu vou lembrar aqui, tá? E você perguntar sobre Pai Kumá, fala assim, chega num índio, num cacique, e fala assim, deixa eu te perguntar, você conhece a história de Pai Kumá? E o índio vai falar, há muitos anos, essa história vem passada de geração em geração, que um homem veio com uma cruz, atravessou o mar e veio pregar sobre as coisas espirituais, sobre Deus e o reino de Deus. E esse homem era conhecido como Pai Kumá, ok? Só que esse Pai Kumá era Tomé, ok? Então Tomé, ou Tomás, que era apóstolo de Jesus Cristo, esteve no Brasil. Só que essa história, apesar de ter fontes, tem livros brasileiros que falam sobre isso, apesar de falar sobre isso, não está na Bíblia. Então foi-se removido. Não é que a Bíblia está adulterada e você fala assim, nossa, a Bíblia está adulterada, eu não vou mais ler a Bíblia. Longe disso, meu amigo. Você tem a história de Moisés, Adão e Eva, a história de Abraão, a história de Davi, Salomão. Você tem a história de Jesus Cristo, a mais importante de todas. Você tem a história de Paulo. Você tem João, Apocalipse, Mateus, Marcos, Lucas. Você tem Gálatas, as igrejas, Atos dos Apóstolos. Está tudo ali. A diferença é o quê? Não tem todas as informações, todos os registros. Mas a Bíblia, do jeito que ela está hoje, ela é suficiente para te levar à salvação. Só para você poder ter ideia. Se removessem, se hoje, chegasse num prisioneiro hoje, tá? Que tivesse, tipo aquele prisioneiro que foi crucificado junto com Jesus Cristo, e da Bíblia extraísse uma única frase da Bíblia, aquela pessoa seria salva, tá bom? Porque se o Filho vos libertar, e lá a tradução de filho é filho de Deus, se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente serás livre. Só com essa frase, aquele que acredita em dias melhores vai crer, mesmo sem saber que é Jesus. Por isso, aquele ladrão que foi crucificado com Jesus, eu não lembro o nome dele, tá? Mas ele falou o seguinte, ele falou para o outro ladrão, né? Nós merecemos isso. Agora, mas ele que estava no meio, não. Aí ele falou assim, Jesus, lembre-se de mim quando você voltar em seu reino. Ele não participava de missa, não participava de sinagoga, não praticava as leis, mas no fim da vida dele acreditou em Jesus Cristo. E se arrependeu dos seus pecados. E isso é suficiente para ser salvo. Então, a Bíblia é uma direção. A Bíblia é uma direção para você ser salvo. É isso que é a Bíblia. O que é a Bíblia hoje? É uma direção para você encontrar Jesus Cristo e para você ser salvo. Seja Ferreira de Almeida, seja King James, é uma direção. Feliz é aquele que tem uma direção.
Tanto faz, tanto fez qualquer tipo de Bíblia. Tá entendendo? O importante é ter direção. Melhor é ter uma Ferreira de Almeida e acreditar em Jesus Cristo do que ter uma King James e nem ler a King James. Tá entendendo? Então é a direção em Cristo que salva. Tá bom? Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, verificar aqui o sininho, tá? Deixar o seu like e participar do Telegram, que em breve vai ter um e-book inteiramente gratuito por lá. É de grátis, é só você poder participar. t.me/Humberto Volz. Forte abraço.